povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. 1975, ano em que Moçambique conquistava sua tão sonhada independência. O país celebrava o fim de séculos de colonialismo português. Havia esperança, havia sonhos, havia a sensação de que um futuro próspero estava por nascer. Mas apenas 2 anos depois, tudo mudou. O país mergulhou numa guerra civil brutal, que se arrastaria por quase 16 longos anos. Um conflito que matou mais de 1 milhão de pessoas, deslocou milhões e deixou cicatrizes que ainda hoje estão presentes. Mas será que essa guerra tinha mesmo que acontecer? Ou será que poderia ser evitada? Essa é a pergunta que vamos explorar no vídeo de hoje. Quando a Frente de Libertação de Moçambique, conhecida pelo acrônimo Frelimo, assumiu o poder em 1975, o país enfrentava desafios enormes. A economia colonial estava em colapso com o êxodo dos colonos portugueses, mas Moçambique ainda herdava uma economia considerada uma das mais robustas e diversificadas da África Austral. O país tinha uma agricultura próspera e exportava algodão, chá, açúcar e castanha de caju, além de mariscos como camarão. O corredor ferroviário e portuário de Maputo, a linha e o Porto da Beira, eram fundamentais para o comércio regional. A recém-construída hidroelétrica de Cahora Bassa era um dos maiores projetos de energia do continente. E além disso, havia indústrias de processamento agrícola, fábricas têxteis, cervejeiras e um setor de turismo emergente. No entanto, tudo isso precisava ser reorganizado, porque a saída em massa dos portugueses, após a independência do país, resultou na perda da maioria dos técnicos, gestores e especialistas que sustentavam a administração e a economia colonial, criando uma necessidade crítica de formação de novos quadros. Para preencher as lacunas técnicas e de gestão causadas pela saída massiva dos portugueses, o governo da Frelimo enviou moçambicanos para estudar e trabalhar nos países do bloco soviético. A Frelimo via na formação desses estudantes e trabalhadores uma oportunidade de criar uma nova elite técnica e política para a construção de um Estado e uma sociedade alinhados com os princípios do partido. A Frelimo optou por um caminho socialista, nacionalizou escolas, terras e empresas, criou aldeias comunais e proibiu a criação de outros partidos políticos. Para algumas pessoas, essas medidas representavam progresso e justiça social, mas para outros significava a perda da autonomia e até perseguições. Qualquer crítica ao partido Frelimo era silenciada. Foi nestes moldes que nasceu a Resistência Nacional de Moçambique, conhecida pelo acrônimo RENAMO. Mas o conflito interno não explica tudo. Do lado de fora, forças poderosas estavam atentas. A Rodésia do Sul, atual Zimbábue, estava em guerra contra os movimentos de libertação. E Moçambique apoiava a União Nacional Africana do Zimbábue, conhecida pelo acrônimo ZANU, um dos movimentos que lutava contra o regime da minoria branca na Rodésia. Como forma de enfraquecer esse apoio, a Rodésia apoiava a RENAMO. Pouco tempo depois, a África do Sul do Apartheid assumiu o comando dessa estratégia. Para os regimes racistas da Rodésia e da África do Sul, um Moçambique socialista, aliado de movimentos como o Congresso Nacional Africano ou simplesmente ANC e a ZANU, era uma grande ameaça. De certa forma, a RENAMO tornou-se instrumento de desestabilização regional. Recebeu armas, treinamento militar e apoio logístico. Moçambique, recém-independente, transformou-se num campo de batalha da Guerra Fria e dos conflitos internos e regionais. O resultado foi devastador. Aldeias destruídas, crianças sequestradas, escolas, hospitais e fábricas encerradas, estradas e linhas férreas cortadas, pessoas mortas tanto pela Frelimo, tanto pela RENAMO e minas terrestres espalhadas pelo país. No meio de tudo isso estava o povo moçambicano, pagando o preço mais alto. Estima-se que milhões de pessoas morreram, não apenas em combates, mas de fome, doenças e massacres. Outros milhões tiveram que abandonar as suas casas, tornando-se deslocados internos ou refugiados em países vizinhos. A economia que antes era diversificada e promissora,
foi praticamente destruída. Os portos e as linhas férreas ficaram inoperantes, o setor agrícola colapsou, a indústria desapareceu e o turismo deixou de existir. O país, que tinha potencial para ser um dos motores da África Austral, caiu na miséria. A fome tornou-se uma arma de guerra e a dependência de ajuda humanitária cresceu a níveis dramáticos. Agora voltemos à pergunta central. Será que tudo isso poderia ter sido evitado? E se a Frelimo tivesse permitido desde o início a existência de partidos de oposição? Isso teria oferecido um canal político para quem estava descontente. E se as reformas socialistas tivessem sido mais graduais, em vez de impor mudanças de forma radical? E se houvesse uma verdadeira política de reconciliação nacional, incluindo todos os ex-combatentes da luta de libertação? Muitos antigos guerrilheiros que se sentiram excluídos acabaram mais tarde atraídos pela Renamo. É claro que a interferência externa existiria de qualquer forma, mas se internamente houvesse menos descontentamento, talvez a Renamo não seria um grupo armado ou não tivesse encontrado tantas brechas para se expandir como tal. Talvez a guerra tivesse sido mais curta, menos sangrenta ou até mesmo evitada. Por outro lado, precisamos reconhecer que Moçambique não estava sozinho nas suas escolhas. A pressão internacional era imensa. A União Soviética, aliado de Moçambique, estava em constante conflito indireto com os Estados Unidos da América, naquela que ficou conhecida como Guerra Fria. A Rodésia e a África do Sul estavam determinadas a enfraquecer qualquer país vizinho que apoiasse movimentos de libertação. Mesmo que a Frelimo tivesse sido mais inclusiva e menos radical, é bem provável que houvesse conflito. Mas a grande questão é, esse conflito precisava durar quase 16 anos? Precisava custar mais de 1 milhão de vidas? A resposta pode estar na combinação de pressões externas inevitáveis e decisões internas que poderiam ter sido diferentes. A guerra só chegou ao fim em 1992, com a assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, mediado pela comunidade de Santo Egídio e pelo governo italiano. Pouco antes, em 1990, a Frelimo já tinha abandonado o sistema de partido único, adotando uma nova constituição que permitia o multipartidarismo. Com o Acordo de Paz, a Renamo deixou de ser apenas uma força armada e transformou-se num partido político legal. Em 1994, Moçambique realizou suas primeiras eleições democráticas, com a Renamo como a principal força da oposição. Mas o preço da paz foi altíssimo. O país ainda hoje carrega cicatrizes profundas da guerra civil. No entanto, a paz não foi definitiva. Décadas depois, em diferentes momentos, a Renamo voltou a pegar em armas. Entre 2013 e 2014, após exigir maior descentralização do poder, reforma do sistema eleitoral, maior representação nas instituições do Estado e a integração e desmobilização dos seus combatentes nas forças de defesa e segurança, a Renamo voltou a pegar nas armas e fortes confrontos eclodiram no centro do país. Estes confrontos deslocaram milhares e levaram à morte dezenas de pessoas. Este conflito só terminou em 2014 com um novo acordo de cessar-fogo. Mais tarde, entre 2015 e 2016, houve uma nova onda de violência, marcada por emboscadas em estradas e deslocamento forçado de civis, especialmente nas províncias de Sofala e Manica. Nessa altura, a Renamo voltou a pegar nas armas para exigir principalmente a autonomia das províncias onde reivindicava a vitória nas eleições de 2015, além de denunciar a ilegitimidade do governo da Frelimo e reivindicar o direito de manter os seus homens armados, até que o governo da Frelimo aceitasse um diálogo sério e franco para discutir nas suas reivindicações. Foi só em dezembro de 2016 que o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, declarou um cessar-fogo unilateral de uma semana, que foi posteriormente estendido. Em 2019, foi assinado o Acordo de Paz e Reconciliação em Maputo, entre o presidente Nyusi e o novo líder da Renamo, Osofo Momadi. Esse acordo incluía a desmobilização, desarmamento e reintegração dos combatentes da Renamo, conhecida como DDR. Mesmo assim, parte da Renamo não aceitou os termos. O grupo dissidente, autodenominado Junta Militar da Renamo, liderado por Mariano Nhongo, voltou a realizar ataques armados até 2021, mantendo viva a instabilidade. O retorno às armas mostrou que as causas profundas do conflito, desconfiança política, eleições contestadas e centralização excessiva de poder,
ainda não foram resolvidas. Isso simboliza tanto a fragilidade da democracia moçambicana quanto a necessidade urgente de novos caminhos de diálogo e inclusão. Então, será que a guerra poderá ter sido realmente evitada? Talvez não totalmente, mas talvez poderá ter sido menos longa, menos devastadora e menos cruel. A guerra civil moçambicana não serve apenas para contar o passado, serve para refletirmos sobre o presente e o futuro. Ela mostra o valor do diálogo, da inclusão e da reconciliação em qualquer sociedade. Mostra que certas decisões políticas podem salvar vidas ou destruí-las. A guerra civil em Moçambique é uma lição dura da nossa história, uma lembrança de que a paz nunca deve ser tomada como garantida e de que muitas vezes evitar um conflito começa com ouvir, dialogar e integrar, em vez de excluir. E aqui fica uma questão curiosa: e se em 2024 as eleições em Moçambique tivessem sido totalmente transparentes e Venâncio Mondlane tivesse sido oficialmente declarado presidente da República? Isso será finalmente o início de uma verdadeira reconciliação nacional ou apenas o prenúncio de novos conflitos? Deixa a tua opinião nos comentários e aproveite para dar um like no vídeo e se inscrever no canal.